Presbítero Delcio, deixando aqui aquilo que Deus já colocou no seu coração. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, assim como vocês estão, se vocês puderem, quem trouxe, abra sua Bíblia para ganharmos tempo. Evangelho que escreve Mateus, capítulo 6, vamos ler alguns versículos a partir do 5 ao 15. Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus aqui pela vida dessa liderança abençoada. São meus amigos, Domiciano, Max, Jusley. Deus continue abençoando. Meus pastores, que me esforço para ser fiel a eles. E toda a igreja do Senhor. Quem encontrou pode dizer amém. Vamos ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém perdoardes aos homens, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se você puder curvar a sua cabeça. Senhor, estamos diante da tua palavra, palavras do próprio Deus que nos ensinastes. Fala aos nossos corações, porque temos sede de ti. Viemos da tua casa para adorá-lo e, por tua misericórdia e graça, ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, talvez uma das orações mais célebres de toda a história da humanidade a partir de Cristo. Me lembro quando ainda criança, morei um tempo com parte da minha família, tios, e eles são católicos. Deveria ter entre 4 e 5 anos. Antes de dormir, eles iam até a minha cama, me colocavam de joelhos e falavam assim: meu filho, nós vamos falar e você vai repetir, porque você precisa aprender a falar com o Papai do céu. Eles me faziam repetir essa oração todas as noites. E talvez, se eu for perguntar aqui, muitos também viveram algo parecido com essa história. E isso se repete por diversas nações, em diversos países. Talvez, se você for conversar com um alemão, um francês, um português, um americano do norte, e você dizer para ele: você sabe repetir a oração do Pai Nosso? Certamente muitos saberão assim fazer. Acontece que, ao longo dos anos, dos tempos, conforme os dias foram se passando, nós fomos nos incorrendo para dentro, talvez, de um sistema
agressivo, a qual é regido pelo inimigo das nossas almas, assim vai dizer a Bíblia, que este mundo, esse tempo jaz do maligno. Então nós entendemos que o sistema que reina lá de fora é temporário, mas ele está temporariamente sob os cuidados de Satanás. Ele tem seus dias contados, mas somos afligidos. A sociedade nos aperta querendo respostas, jovens. Fazemos cursinhos, nos esforçamos, porque hoje, se você talvez não tiver uma graduação, uma pós, um mestrado, se não passar num bom concurso, as pessoas te olham e dizem, você não venceu na vida. Valores invertidos. Os valores se invertem quando as pessoas passam a olhar para você, pelo que você tem, pelo que você apresenta ter e possuir, e não pelo que você é. Mas Cristo vem nos ensinar que aquilo que é espiritual, como já foi dito aqui anteriormente, em palavras que me antecederam, não carrega sobre si os padrões naturais, porque aquilo que é espiritual só discerne quem tem e quem é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a oração do Pai Nosso está dentro de um contexto a qual, ao analisarmos, Cristo sobe para um monte, lá estavam seus discípulos e uma multidão acompanhava, e nós conhecemos como o Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5. E o que Cristo estava fazendo ali, era exatamente trazendo para os que o ouviam, que existia algo maior, mais sublime, existia algo que valia de fato todo o meu esforço, toda a minha entrega e toda a minha vida em sacrifício, mas não as coisas deste mundo que perecem, mas Cristo estava falando das coisas espirituais. Eu preciso dizer que as pessoas daquela época estavam dentro de um sistema religioso que o cegavam, que o apertavam. E quando Cristo sobe para o monte, perceba que ele começa a tratar das bem-aventuranças, ele trata também sobre a importância da lei, sobre o divórcio, sobre o homicídio, o adultério, juramentos, vingança, amar inimigos, socorro aos necessitados. Jesus estava falando de prática cristã, vida com Deus. Jesus estava confrontando aquelas pessoas, fazendo com que eles olhassem para dentro deles e pudessem enxergar se eles se enquadravam naquele perfil. Não é à toa que João capítulo 6 vai nos narrar um dos fatos, que aqueles que amam a Bíblia se debruçam sobre ela. Talvez você já chorou lendo. A Bíblia fala que Jesus, ainda de um lado do monte, ele multiplica pães e peixes. No outro dia ele parte para o outro lado do rio. Chegando lá, aquela multidão que participou daquele milagre vai atrás dele, aonde ele está, aonde está. Percebem que não estão ali, também vão para o outro lado. Chegando lá, Jesus já olha para eles. Eu vou trazer com as minhas palavras. E diz assim: vocês estão com fome? Sim, Senhor, viemos aqui por causa disso. Foi tão legal ontem. Nós fomos alimentados, saímos sem fome. Só que já tem um dia que nós comemos e a fome voltou de novo. Por isso nós estamos aqui. E aí Jesus olha e vai dizer: não percebem vocês
que essa multiplicação de pães e peixes, o matar a fome natural, foi algo tão pequeno, perto daquilo que espiritualmente eu demonstrei para vocês. Acontece que quando estamos tão presos dentro da minha necessidade, das minhas vontades, eu preciso conquistar mais, eu preciso juntar mais, eu preciso ter, eu não consigo enxergar as grandezas espirituais. O próprio Deus estava diante deles, e eles disseram assim, mas, novamente com as minhas palavras, você é abusado, né? Nossos pais tiveram também no deserto, mas foi por muito tempo. Aí Jesus vai dizer assim, mas não foi Moisés que deu, quem deu foi meu pai. E outra coisa, se vocês quiserem ter vida eterna, tem que comer o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu é o que dá a vida. E não só comer o pão, mas beber também o sangue. Tá, mas e aí, quem que é esse? Sou eu. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E muitos começam a sair. A multidão começa a se dissipar. Aqueles que estavam ao redor saem. Jesus olha para os seus e vai dizer, não querem também vós acompanhá-los? Sabe o que acontece? Quando toca onde dói, quando pega onde exige transformação, sacrifício, nós colocamos algumas barreiras, Senhor, aqui não mexe. Até quando vamos criar barreiras entre eu e Deus? Até quando vamos deixar as nossas vontades, o meu ego, o meu orgulho, ser tão maior do que poder me apresentar ao Senhor e falar, Senhor, eu não tenho nada. Se eu não receber o teu toque, eu sei que vai doer, mas toca, Senhor, aonde precisa. E aí o Senhor no monte vai ensiná-los a orar. Mas o que me chama a atenção é tamanha cegueira. Havia naquela época e ainda há nos dias de hoje, que o Senhor nos diz claramente, não useis de vãs repetições. E eu cresci pequeno, meus tios fazendo lá 200 Pai Nossos, 300 Ave Marias. E depois que eu enxerguei a palavra do Senhor, eu disse, gente, mas está aqui. Está tudo aqui. Por isso seremos indesculpáveis quando nos apresentarmos diante do Senhor. Como está a minha vida? Ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, preguei, cantei. Mas você também ouviu o seu pastor e tantos homens dizer para você, mais do que pregar, você precisa viver o que prega. Primeiro ponto, Jesus vai falar de um relacionamento de intimidade. Nós entendemos então que ele não estava simplesmente querendo que nós repetíssemos palavras jogadas ao vento. O Senhor estava nos ensinando a ter uma vida de prática cristã. É por isso que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8. O contexto desta oração nos mostra
que o Senhor não queria simplesmente falar com essas palavras o que deveríamos repetir, mas o que deveríamos viver no meu dia a dia. E o primeiro tópico que eu destaco de uma forma expositiva, temática, nós vamos caminhando. O primeiro ponto, olha o que Cristo vai dizer, quem tiver com a Bíblia aberta. Versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O primeiro ponto que eu destaco é que Deus nos chama para um relacionamento de intimidade. A obra redentora narrada em todo o Antigo Testamento, consumada por Cristo na cruz do Calvário, e que será completa com a volta dele, não foi simplesmente para que pudéssemos chegar nessa noite, ouvir o apelo que o nosso pastor fez de um irmão que perece, padece, precisando de nós, e nós saiamos daqui como se não tivéssemos ouvido nada. Ao irmão, a irmãos, precisando de mim e de você. Aí o Senhor vai dizer: filho, quando fordes orar, não vá para as praças, porque aqueles que lá estão já têm o seu galardão, é aquilo que eles vão ganhar. Sabe o que significa? Poder, status entre os homens. Olha, pessoa santa. Essa oração, ela rasgou os 3 céus. Ela tocou no âmago de Deus. Ei, irmãos, é como se Jesus estivesse nos dando 2 escolhas, para que tomássemos uma decisão. Escolha. Você tem a glória dos homens ao seu dispor, porém você tem um quarto, em oculto, em secreto. Você tem um lugar onde ninguém está te vendo, mas o que parece ser solidão, o que parece ser um momento de abandono, Cristo vai dizer: ei, o teu pai que te vê em secreto. Sabe quando você chora tão dolorido que você não tem coragem nem de deixar a sua esposa ver? Sabe quando você chora por um filho, mas não quer que ele veja as tuas lágrimas? Sabe quando você ora de joelhos no chão e boca no pó, falando: Senhor, não tem mais na despensa. Hoje foi a última refeição. Talvez não tenha ninguém tocando trombeta perto de você, mas o Deus que te vê em secreto, manda eu te dizer nessa noite, que Ele tem te contemplado. Ele te vê. Ele sempre te vê. Nós podemos escolher. Se eu escolho um relacionamento de intimidade, eu escolho abrir mão de tantas coisas para falar: Senhor,
Tu és suficiente. Tu és suficiente. Um segundo ponto que eu destaco, caminhando um pouco mais. Versículo 10. O 9 diz assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou dizer e peço à igreja para repetir após mim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que Cristo estava nos convidando a clamar: Senhor, faça em mim, cumpra em mim, viva em mim, habita em mim. Tome conta de todo o meu ser, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O teu reino, a tua vontade, não mais a minha. O Senhor está nos ensinando a reconhecer quem eu sou. Reconhecer quem sou. E um exemplo prático disso, Evangelho de João, capítulo 3, depois do versículo 20. A Bíblia narra que começou a haver uma discussão entre os discípulos de João o Batista. E a Bíblia vai dizer que alguns de seus discípulos chegaram nele e disseram assim: João, aquele a qual você dera testemunho dele, ele está do lado de lá batizando e todos vão ter com ele. Aí, por intermédio da resposta de João Batista, eu continuo a fala desses discípulos de João com a minha pergunta. Eu imagino eles dizendo assim para João Batista: ele está lá batizando e todos vão atrás dele, você não vai fazer nada? Você está perdendo importância, João. Você era o rapaz mais conhecido aqui. As pessoas iam até você, mas desde que esse daí apareceu, você está perdendo fama. Sabe o que é reconhecer quem sou? João Batista olha para eles e vai dizer assim: desde o princípio eu vos disse que eu não era o Cristo. Mas aquele que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo muito se alegra com ele. João Batista estava nos ensinando a reconhecer quem somos. Ele estava dizendo assim para os discípulos: olha só, eu sei bem o meu lugar. Eu tenho intimidade com Ele. Através do meu relacionamento de intimidade, eu descubro quem sou no corpo de Cristo. Aí eu entendo que mediante a cruz levantada no Calvário, a graça derramada sobre nós, eu entendo que todos fomos nivelados pela graça. Todos. Não há nenhum maior ou menor. Deus distribuiu talentos, 10, 5, 2. Somos dotados de capacidade. Mas quem foi que disse que o zelador da igreja, que faz com tanto amor, com tanto zelo, é menor que o pregador que está aqui? Isso é porque estamos impregnados por essa cultura. Mas Cristo vai nos dizer, e João Batista ratifica: vocês devem convidar que o reino de Deus vos transforme por inteiro, porque só assim poderemos reconhecer quem
eu sou membro do corpo de Cristo. Caminhando um pouco mais, o versículo 11 vai nos dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Certamente Jesus não estava se referindo simplesmente ao nosso alimento que o nosso corpo necessita de subsistência. Certamente Jesus estava dizendo que era necessário que aqueles que tivessem um relacionamento de intimidade e reconhecesse quem era necessário depender. Então o terceiro tópico que eu destaco é dependência de Deus. Quando Cristo vai dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu imagino o salmista Davi quando escreve o Salmo 23. Ele vai começar assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando você pega essa frase no original, era como se Davi estivesse dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e isso é o suficiente. Deus é o meu pastor, e isso me é suficiente. Eu não preciso de nada além disso, porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Estamos num culto de jovens, e muitos me conhecem. Por alguns anos eu orei pela minha esposa, e eu coloquei um propósito no coração, e um dia eu orei assim: Senhor, eu não quero me relacionar com ninguém, em espécie alguma, que não seja a pessoa que o Senhor escolheu para mim, para ser a minha mulher, pelo resto, por toda a minha vida. Acontece que se passaram um tempo, e com o passar do tempo, a gente até pensa em desistir, mas o Senhor sempre vinha ao meu encontro nas orações pelas madrugadas e dizia: meu filho, você me entregou não apenas a sua vida sentimental, mas emocional, profissional, ministerial. Você me entregou tudo, continua caminhando. Vá ler a história de Davi, meu filho. Quando Samuel vai lá e unge, será que ele poderia dizer assim: meu pastor, agora eu vou subir, vou ser rei disso daqui, quem manda sou eu. Samuel ungiu, agora eu que sou dono desse negócio. A história nos conta que, depois de aproximadamente 15 anos, Davi herda o trono. Ele continuou fazendo com excelência o que Deus deu a ele. Se é cuidar das ovelhas do papai, eu vou fazer com excelência. Se é cuidar de pessoas necessitadas na caverna de Adulão, eu vou fazer com excelência. Porque eu sei da promessa que Deus um dia me deu. E eu sei que Deus não é homem para que minta. Ele não se esqueceu. Simplesmente eu vou me colocar na posição. Aonde você está hoje? Cantor Ezequiel, vem cá, meu filho. Aonde você se encontra hoje? Talvez você esteja olhando para a sua atual circunstâncias e dizendo assim: não tem jeito mais, Deus se esqueceu. Ele se esqueceu de mim, porque eu não consigo mais chorar, eu não consigo mais orar,
Ele se esqueceu de mim. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias hoje e dizendo, não tem mais jeito. As muitas vozes têm te acusado. As muitas vozes têm gerado na sua mente um desejo de tirar a própria vida. Porque você olha para um lado, você olha para o outro, você não enxerga mais uma solução. Talvez você tenha orado e perguntado, Senhor, por que não tiras a minha vida? Não faz mais sentido. Está tudo tão difícil. Mas sabe o que acontece? É que Deus ele te trouxe aqui nessa noite para te abraçar com a graça dele. Porque o Deus que tem contemplado o seu lamento, Ele manda te dizer, ei filho, você só está de pé até hoje porque eu tenho te carregado. Hoje você não consegue enxergar assim como eu também há 2 anos. Eu tinha apenas 1 ano de casado e a minha esposa foi acometida da fibromialgia. Ela estava no ápice da vida profissional, era gestora do setor de auditoria do melhor hospital da cidade. Tão jovem, tão dedicada. E de repente começaram tantas dores, que eram dores 24 horas por dia. Até que chegou um momento que ela tirou férias e nós pensamos, agora vai tratar e vai voltar bem. Mas ela voltou e na primeira semana foi afastada de novo, porque as dores continuavam lá. Passaram-se 1 mês, passaram-se 6 meses, passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos. E a minha esposa continuava tendo dores 24 horas por dia. Ela está aqui. Acontece que nas madrugadas, porque ela começou a tomar tanto medicamentos, que nós começamos a trocar a noite pelo dia. Ela dormia parte do dia e à noite ela olhava para mim e falava, meu psicólogo, me ouve. Minha vontade era só chorar. Minha vontade era dizer, Deus, por quê? Somos tão jovens. Estamos no nosso 1º ano de casamento. A minha esposa só queria ficar quieta em casa. Eu saía para viajar, chorava pelas estradas, dizendo, Senhor, ainda que eu não esteja entendendo agora, mas eu sei que a minha esposa é tua, que eu sou teu e a nossa vida está nas tuas mãos. Só me ajuda a não murmurar. Eu me lembro de um dia que a minha esposa chorava tanto, e ela falou, meu bem, ora por mim. E quando eu fui orar, eu comecei dizendo assim, Senhor, obrigado. Ainda que esteja doendo, obrigado. Porque o Senhor se entregou naquela cruz e eu sei que foi o maior sacrifício. E eu sei que Tu estás aqui neste momento conosco. Eu sei que Tu estás. E o que eu lhe peço é que o Senhor dê à minha esposa a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não conhece, não entende, mas que só o Senhor pode dar. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu de fato não sei. Mas eu posso te assegurar que o Senhor,
O Deus que te chamou pelo nome antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Ele não te esqueceu. Ele tem te contemplado, Ele não te esqueceu. Se você puder se colocar sobre os pés. Eu não sei se algum daqueles que nos visitam aqui, talvez você nunca tenha feito uma oração convidando a Cristo para ser o Senhor da sua vida. E talvez você tenha entrado aqui num estado de desespero, procurando um socorro, procurando uma ajuda, procurando um abrigo, procurando algo que pudesse falar aquilo que homem nenhum pode falar, aonde dói na sua alma. Eu queria saber se há alguém aqui assim nessa noite. Se houver, esse apelo não foi a Igreja Assembleia de Deus que inventou, mas foi o próprio Cristo que nos ensinou. Ele diz assim: filho, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, vinde a mim. Eu quero te convidar a vir até aqui na frente, como um ato de fé, para que você possa entregar toda a sua vida, através de um ato de fé. Jesus Cristo, Ele te convida para ser muito mais do que alguém que conhece a Ele, mas Ele te chama para fazer morada dentro de você. Não se sinta tímido, não se sinta acanhado. Você está em um ambiente onde todas essas pessoas vão te abraçar, porque um dia fomos abraçados por Ele. Eu queria te convidar a vir até a frente. Também pessoas que um dia fizeram parte deste conjunto, fizeram parte da equipe de obreiros, fizeram parte do corpo de Cristo, mas por circunstâncias da vida, você se afastou, você desanimou, e o Senhor te chama hoje para renovar a aliança. Ele quer restaurar no seu coração os sonhos, as promessas, os planos que um dia Ele te deu. Ele te chama hoje pelo teu nome e te diz: filho, vem. Deixa eu restaurar toda a sua história. Não se sinta tímido. Vem. Não sou eu quem te chamo. É o próprio Deus que te chama pelo teu nome. Vem. O Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que tem pessoas aqui nessa noite que terão a sua história mudada, que terão a sua história mudada, porque o inimigo estava prestes a ceifar a sua vida. Tem pessoas vindo aqui, mas ainda há pessoas, ainda há, o Espírito Santo fala comigo, pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu não dou conta mais, eu não dou conta mais.
Ainda tem pessoas que precisam ter a sua aliança restaurada com Deus. Ainda tem pessoas, eu insisto, porque o Espírito Santo fala ao meu coração: não deixe para o amanhã. Eu falo contigo hoje, filho, filha, ouça a minha voz ecoando no seu coração. Vem. Vem. A multidão de pecados fez com que você se sentisse sem valor algum, até mesmo em falar assim: eu não posso ir à frente porque eu não sou digno, eu não sou digna. Essa jovem que está vindo aqui agora, o Espírito Santo de Deus está tocando, jovem. Ele está curando a depressão que o inimigo estava instituindo sobre a sua vida. Pode abraçar ela aí, viu, Gersilane? Deus muda a história dessa jovem hoje. A graça está nesse lugar. A graça. Aleluia a Deus. Eu vou dizer apenas mais uma vez, porque nós vamos orar. O cantor Ezequiel vai louvar o nome do Senhor. Aonde você está, filho? Aonde você está, filha? Eu estou com saudade das nossas conversas pela madrugada. Eu estou com saudade de quando você tinha prazer em ouvir a minha voz te chamando pela madrugada e você rapidamente se levantava e dizia: Senhor, eis-me aqui. Aonde está você? Aleluia. O Senhor vai renovar aquelas lágrimas. As lágrimas. Enquanto o cantor Ezequiel louva o nome do Senhor, nós ainda vamos te esperar. Nós vamos te aguardar. Glória a Deus. Aleluia. Número 2, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas ainda a vir. Pode vir. E quem está aqui na frente, pode deixar o Espírito Santo renovar o seu coração, viu? Pode deixar, porque Ele está trabalhando aqui. Ele está trabalhando aqui. Quem pode me levar ao tanque dos milagres em Betesda? A igreja do Senhor. Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. O Senhor está lavando vidas aqui, purificando, lavando. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu. Pode vir que o Senhor te chama pelo nome. Mas sei que o poder, você que estava tão distante, que é o pode que vir. vem descer, não vem das águas, mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes eu vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui.
milagre eu vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia eu encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que Ele me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrarás, o dono do poder. Aleluia. O dono do poder está aqui nesse lugar. Tem lágrimas sendo derramadas aqui, tem vidas sendo curadas aqui, tem vidas sendo restauradas aqui, porque o dono do poder está aqui nesse lugar. E foi Ele quem te chamou pelo nome. Meu milagre eu vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia eu encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei, creio nas promessas que Ele me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrarás, o dono do poder. Seu nome é Jesus, o dono do poder. Toda a igreja orando por esses irmãos que estão aqui, toda a igreja, se você puder levantar as suas mãos. Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor complete a tua boa obra na vida de cada filho, de cada filha que o Senhor trouxe aqui. Aqueles que estão entregando as suas vidas para Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor liberte de todas as amarras malignas, que o Senhor dê a eles, ó Pai, o prazer e o privilégio de ter os nomes escritos no livro da vida, e que eles possam caminhar agora com a força do Senhor. Aqueles que estão renovando a aliança com o Senhor, reconciliando. Papai, o Senhor já deu promessas, sonhos e planos, e o que nós lhe pedimos nessa noite é que o Senhor volte a falar com eles, e que eles ouçam a tua voz e possam, ó Pai, viver para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Os irmãos que vieram aqui à frente, que estão aceitando a Cristo, a primeira vez que você entrega a sua vida para Jesus, dê apenas um sinal assim com a sua mão. Só levante a sua mão, antes de todos saírem, só um momento. Tem um jovem, levanta um pouquinho mais a sua mão, por gentileza. Tem mais alguém? Mais um irmão aqui? Tem mais alguém que está entregando a sua vida hoje para Jesus? Tem? Tem uma jovem aqui também. Eu vou pedir vocês, se dirijam aqui ao lado. Nós temos irmãos que vai pegar o nome de vocês, nós queremos conhecê-los e visitá-los. E aqueles que estão reconciliando também, por gentileza.